Bem, hoje a gente vai continuar o assunto tabela periódica. A gente vai falar das famílias e dos grupos e lembrar de algumas propriedades específicas dos elementos metais e ametais. Então, falando de tabela periódica, a gente tem que lembrar desses dois cientistas aqui. O primeiro deles é Dmitry Mendeleev. Ele foi um químico que trabalhou muito na área de tabela periódica. Então ele é o principal nome associado à organização da tabela periódica do jeito que a gente conhece hoje. Então, Dmitry Mendeleev ele organizou os elementos da tabela periódica a partir das suas massas atômicas. Enquanto o Meyer, que trabalhou com as propriedades físicas, né? Ele organizou os elementos na tabela periódica a partir do seu número atômico. Então os dois aí foram responsáveis por organizar os elementos na tabela periódica. Um do ponto de vista químico, o outro do ponto de vista físico. No entanto, o Mendeleev ele é o nome mais associado à tabela periódica. Então, o que é que fala a tabela periódica, né? Os elementos da tabela periódica eles são organizados em ordem crescente de número atômico, e essa ordem crescente de número atômico vai gerar propriedades físicas e químicas. A lei da tabela periódica, a lei periódica, fala que essas propriedades físicas e químicas elas são funções crescentes com o número atômico. Então, o elemento vai ter uma propriedade e essa propriedade vai ser de acordo com o seu número atômico. Como eu já havia falado, o nome dos elementos químicos eles podem ter de várias origens. Né? Pode ter nomes que é de acordo com a função do elemento, pode ter nomes com homenagem a um cientista. Então, para saber por que o nome de um elemento e o seu símbolo, né, pode ter uma série de origens. Aqui, por exemplo, a gente tem um elemento chamado cúrio, e ele é uma homenagem à cientista Marie Curie. Né? O Mendeleev é em homenagem a Mendeleev. E outros, né? Tem o chumbo, que vem do latim plumbum, o símbolo é Pb. E com relação ao símbolo, ele normalmente é em letra maiúscula, ou letra maiúscula e outra minúscula. Ok? Os elementos químicos são representados por letras maiúsculas, e se tiver uma outra letra vai ser uma minúscula. Então aqui a gente tem uma tabela periódica, tá? Só para lembrar que essa tabela periódica ela é formada por linhas horizontais e verticais. As linhas horizontais, ou melhor, as linhas verticais são chamadas de famílias, que são essas aqui. Essas aqui são as famílias. E as linhas horizontais são chamadas de períodos, Então, toda a tabela periódica ela vai ter o máximo de 7 períodos. Essa tabela aqui provavelmente é uma tabela mais nova, mais atual, então ela vai ter o 8º período para esse elemento aqui. Mas normalmente a tabela que a gente tem é até o nível 7. Tem 7 períodos. Por que 7 períodos? Isso tem relação com o diagrama de Linus Pauling. Tá? Então, períodos são as linhas horizontais. Grupos, né, ou famílias, são as linhas verticais. Aqui a gente tem 18 grupos, 18 famílias. Essas famílias elas são classificadas de acordo com as propriedades periódicas dela. Então, tem família que vai apresentar a mesma propriedade numa mesma linha vertical. Então, teoricamente, esses elementos dessa família aqui apresentam a mesma propriedade. Tá? Esses elementos aqui apresentam a mesma propriedade. Outra coisa interessante é que dentro dessa tabela periódica eu vou ter as classificações, né? A natureza dos elementos. Tem elementos que são metais e elementos que são não metais. E os gases nobres. Os gases nobres formam uma linha vertical aqui na parte superior
a parte direita da tabela, né, eles são os elementos mais estáveis da tabela periódica. Os metais, que é basicamente 80% da tabela, formam os elementos que a gente vai ver algumas propriedades. São os elementos resistentes, duros, que brilham, né? E os ametais, que é o que vai sobrar aí dessa tabela periódica. Para você identificar o elemento químico, né, sem saber o símbolo ou algum número, você vai ter que entender as suas propriedades. Então, a partir da propriedade de um elemento químico, eu consigo saber se ele vai ser um metal, se ele vai ser um ametal ou se ele vai ser um gás nobre. Então, a gente vai ter 18 famílias, tá? Família 1 até a família 18. Tem aqui as principais famílias ou grupos, né? Eu poderia citar aqui os gases nobres, que são aqueles elementos que não vão se misturar com ninguém, os metais da família 1A e 2A, halogênios, que é da família 17, calcogênios, aqui tem o grupo nitrogênio, carbono e boro, e tem aqui os elementos de transição. Então, para as propriedades da tabela periódica, a gente tem que entender como são formados os metais, né? O metal vai ser uma substância brilhante, uma característica importante, condutora de calor e de eletricidade e boa refletora de luz. Então aqui a gente já tem 4 propriedades interessantes aqui dos metais, que eles são brilhantes, conduz calor e eletricidade. Então aqui tem uma lista de características que você vai ter que lembrar, né, sobre os metais, que você já vê no dia a dia, né? Os metais são eletropositivos, quer dizer que eles perdem elétrons com facilidade. São sólidos a temperatura ambiente, a exceção é o mercúrio. Tem um brilho. Dúcteis, que é a capacidade de se transformar em fios. Maleáveis, formar lâminas. Possui ponto de fusão e ebulição elevados, tá? Uma característica importante. A densidade é elevada, quer dizer que eles são pesados. Bons condutores de calor e eletricidade. Resistência, torção, tração, tenacidade e ele forma ligas. Então, aqui a gente tem algumas características principais dos metais. Se eu fosse citar as principais características, a principal dela seria condutor de eletricidade e calor, a primeira característica principal. Resistência, tá? Elevado ponto de fusão e ebulição e o brilho, que é característico. Então teria aí 4 características principais para você lembrar sobre os metais. Então aqui tem uma imagem para representar os metais que a gente conhece, né? Latão, que é uma liga metálica, alumínio, ferro, a prata, o cobre. Tem aqui uma coloração bem específica, bem característica do metal. Então, os metais normalmente eles podem ser transformados em fios, né? A questão de ser transformados são maleáveis, se transformar em lâminas, tá? Tudo isso é característica própria do metal. Ser o bom condutor de calor, tá? Que tem uma frigideira, uma panela que vai ser aquecida e ela consegue ser aquecida devido à propriedade de conduzir calor. Já os ametais, eles formam uma propriedade contrária aos dos metais. Então, eles são eletronegativos e não eletropositivos, ou seja, eles ficam negativos. Quebradiços, opacos, formam os compostos covalentes, não conduzem corrente elétrica nem calor, não apresentam brilho, apresentam estado físico que pode mudar. Normalmente os ametais eles são gasosos ou líquidos, ao contrário dos metais que são sólidos. Possuem ponto de fusão e ebulição baixo, densidades são variáveis, maus condutores de calor e são quebradiços, que já está aqui repetindo, né? Então as propriedades dos ametais é o inverso das propriedades dos metais, tá? Pronto, então aqui a gente termina essa parte, tá? Na próxima aula vai ter a questão do diagrama de Linus Pauling, que é um assunto importante para complementar esse tema de tabela periódica.